Boa noite a todos, aos que estão me assistindo agora, aos que vão me assistir daqui a pouco. Eu tenho uma palavra para você da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou ser breve, para que não fique muito grande este vídeo. Em Mateus, no capítulo 20, no versículo 32, diz assim: Então, parando, Jesus chamou e os perguntou: Que queres que eu vos faça? Jesus, ele sempre se deparava com pessoas que tinham sempre algum problema. Cegos, nesse caso aqui eram pessoas cegas, pessoas que não tinham a sua visão. Mas Jesus sabia o que eles queriam. Jesus sempre sabe o que você quer. Às vezes você tem um problema e não sabe resolver. Certamente vai chegar o dia na nossa vida que nós temos um problema e não vamos saber resolver. E quando esse dia chegar, a qual já tinha chegado, na vida daqueles homens, eles eram cegos. E a Bíblia não diz quantos anos eles eram cegos. Aí a Bíblia não diz quantos anos eles eram cegos. Mas Jesus perguntou o que eles queriam. E quando Jesus perguntou o que eles queriam, eles foram curados. Eles foram curados. Jesus resolveu aquilo que eles não podiam fazer. Eles não podiam fazer. A sua vista, ela foi automaticamente ou milagrosamente ela foi curada. E assim Jesus fez na vida deles. E são situações que a gente às vezes não sabe o que fazer. Certamente você tem um problema, eu também tenho os meus. Mas quando isso aparecer na sua vida, eu quero que você saiba, meu irmão e minha irmã e meu amigo que está me acompanhando nesse momento, que há um Deus que pode, louvado seja Deus, a te ajudar. A te ajudar. Bendito seja o Senhor. Tayane, um abraço para você, Tayane. Deus abençoe. Você está assistindo nesse momento, que Deus te abençoe. Concluindo. Então, certamente você tem um problema. E nessas horas, Jesus ele pode fazer alguma coisa. Jesus ele pode sempre fazer alguma coisa. Eu tenho uma coisa para contar para você. Poucas pessoas sabem, mas já falei na igreja. Eu lembro quando eu tinha meus... Sempre eu falo com as pessoas. Eu lembro quando eu tinha mais ou menos uns 10, 9 anos. Eu não lembro mais ou menos. E um certo dia, eu com os meninos, eu estava atravessando ali no Tinga, na lagoa. Só que para um menino de 10 anos, eu era muito franzinho, não sou muito grande. E um certo dia eu estava, louvado seja Deus, eu estava atravessando e os meninos foram na frente, E os meninos foram na frente e eu fui, Eu fui na frente, ou aliás atrás, eles foram na minha frente, que eu era o menor da turma. E quando eu cheguei na metade, eles iam na minha frente. Eles iam na minha frente. E eu lembro quando eu cheguei na metade do percurso. Quando eu cheguei na metade do percurso, eu afundei na água. E os meninos, eles não perceberam. Eles não perceberam que eu tinha me afogado. Ninguém viu, só eu que vi. Ana Jane, para você, Deus te abençoe também. Minha amiga, muita amiga, louvado seja Deus por isso. Está me acompanhando.
Então, meus irmãos, como eu estou falando aqui, então eu estava atravessando. E quando eu cheguei na metade do caminho, do meu percurso, eu lembro que eu perdi minhas forças. E quando eu perdi minhas forças, eu afundei. Eu afundei, né? Só que os meninos, eles não perceberam que eu tinha afundado. Eles não perceberam isso. Aí quando eu afundei, eu engoli água. Mas eu continuei afundando. Lembro como se fosse hoje. Essa história sempre eu falo para as pessoas, né? E alguém, que eu não sei quem, aliás, não tinha ninguém perto de mim, eu era o último, e os meninos não viram essa situação. E eu afundei. E quando eu afundei, eu já estava afundando e eu afundei. E algo me pegou pelas costas e me levantou de novo. E quando eu olhei, eu já estava em cima da água de novo. Porém, eu já estava com força de novo. Se você for observar, isso já era Deus na minha vida, sabe por quê? Porque eu já tinha afundado. Se eu afundei, é claro que nesse momento é porque eu não tinha mais força. Aí eu vou perguntar para você, como se explica isso? Como é que se explica algo que já tinha afundado e levanta de novo, alguém levanta e te dá força de novo? E os meninos continuaram e eu peguei e voltei da metade do percurso e voltei para a margem de novo, fiquei pensando. Isso eu guardei na minha cabeça. Desse dia para cá, eu continuei a minha vida, né? Mas isso eu nunca esqueci. Eu quero te dizer que Deus existe. Porque é algo que eu não posso explicar para você. Se você me dizer assim, Simar, mas tinha alguém do teu lado, eu digo, não, eu era o último. Eu era o último e não tinha ninguém. Eu voltei com força de novo, que eu não tinha mais força, e voltei para a margem de novo. E desse dia para cá, eu continuei a minha vida. Mas Deus fez um milagre na minha vida. Eu lembro que foi um dos primeiros milagres na minha vida. Um dos primeiros milagres que eu tenho assim, que eu tenho lembrança, né? Aí eu te digo nesta noite, o que Jesus falou para aquele cego: o que tu queres que eu te faça? Jesus, ele pergunta para você. Jesus sabe o que você tem, Jesus sabe o que você precisa, mas você precisa falar para ele, abrir o seu coração e dizer: olha, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Tudo isso Jesus precisa que você, louvado seja Deus, possa pedir para Ele. Ele sabe as tuas dificuldades, sabe aquilo que você gosta, sabe aquilo que você não gosta, mas Ele precisa ouvir a tua voz, clamando para Ele. Clamando para Ele. Aquele cego, a qual a Bíblia relata aqui, eles só foram curados porque eles clamaram por Jesus. Se eles ficam calados, certamente Jesus não iria fazer nada por eles, porque eles não clamaram ao Senhor. É necessário que a gente clame a Ele e peça para Ele. Então, esse foi um dos primeiros milagres na minha vida, né? Eu fico alegre, né? E outros que eu tenho para contar. Se eu for contar para você, depois que eu me converti, foi muitos milagres. Eu lembro um primeiro, né? Eu acho que eu tinha mais ou menos, isso foi nos anos 91, mais ou menos, 90, 91, mais ou menos. Eu estava em casa, sempre eu falo para as pessoas, né? E eu estava com uma dor de dente muito grande. E naquele tempo era difícil, né? Meu pai não tinha dinheiro. Eu estava com uma dor de dente muito, muito forte. E eu lembro que eu estava lá na minha casa e eu estava com uma dor de dente muito pesada. Eu estava deitado numa rede, minha mãe estava me embalando, né? Minha mãe estava me embalando na rede e ela disse assim:
Não, aliás, eu estava até chorando, estava chorando muito, porque estava doendo muito, uma dor de dente muito grande. E lá perto de casa tem uma vizinha, né? Tem uma vizinha, Francione. Deus te abençoe, você está assistindo também, tá? Deus te abençoe. Nunca mais a gente se falou, mas vamos falar qualquer dia de novo. Deus te abençoe. Sim, e estava doendo muito essa dor de dente. E meu pai estava sem dinheiro, como sempre, né? Dificuldade muito difícil, anos 90, logo no início dos anos 90. E eu estava lá. Então chega uma vizinha que morava perto de casa, até hoje ela mora lá, a Santana, né? Uma irmã da igreja. Então ela disse assim, ela olhou e chegou e disse assim: Dona Luísa, o que é que o Simar tem? Aí eu disse assim, minha mãe disse assim: Ah, Santana, ele está com uma dor de dente muito pesada, né? Eu estava chorando, eu já estava muito... Isso já era o segundo dia que eu estava assim. Eu estava chorando, aquele choro, e ela chegou na minha rede, me olhou, e ela perguntou para mim assim. Primeiro ela perguntou para minha mãe, ela disse: Dona Luísa, eu posso fazer uma oração nele? Minha mãe disse assim: pode. Aí ela chegou comigo, né? Ela disse assim: Simar, me falou: Simar. Eu estava chorando, e a dor de dente muito pesada. E ela disse assim: Simar, eu posso fazer uma oração em ti agora? Como é que eu ia dizer que não? Eu já estava sofrendo. E eu disse que sim. E eu disse que ela podia sim. Eu disse que ela podia fazer essa oração para mim. Naquele momento, né, nada restava. Isso eu digo que foi o segundo milagre. Aí ela pegou assim e botou as mãos assim. Ela nem chegou a tocar na minha cabeça. Ela só botou a mão mais ou menos essa altura assim da minha cabeça. Ela não chegou a tocar. E ela fez uma oração mais ou menos menos de um minuto. Ela fez uma oração assim e disse assim: em nome de Jesus, sai enfermidade. Ela tirou a mão assim. Quando ela tirou a mão, parece que arrastou. Ela tirou a mão da minha cabeça e a dor foi junto. E olha que eu já estava com essa dor há 2 dias. E ela foi embora, também não falou nada. Quando ela fez a oração e levou e foi embora. E eu digo que Deus já estava presente. Deus já estava presente naquele dia. Jesus, ele sabe o que você precisa. Jesus, ele sempre sabe. Só que como ela chegou e disse assim, como ela veio trazendo o que Jesus tinha falado, ela perguntou se ela podia fazer uma oração para mim. Eu aceitei, sim, eu aceitei. E naquele exato momento, Deus me curou. Saiu assim como se fosse um raio tivesse arrancado algo da minha vida. E eu fiquei maravilhosamente alegre, porque era uma dor muito imensa. E fora os outros que Deus já tem feito, né? Se eu for falar para você, se você me perguntar, tem muitos e muitos que Deus está fazendo e ainda continua fazendo na minha vida. Só que é necessário que a gente se volte para Ele. Se você for ver na palavra de Deus, todas as pessoas que Jesus fez alguma obra, eles pediam para que Jesus fizesse. Ele sabe o teu problema, sabe a tua dificuldade, mas Ele precisa que você se volte para Ele. Porque Jesus disse assim: olha, sem mim nada podeis fazer. É necessário que você invoque Ele. Você crê, você tem fé, amém por isso. Mas é preciso mais que isso para que Jesus faça algumas coisas na nossa vida. E que Deus te abençoe nesta noite, a cada um que esteja assistindo, que Deus possa tocar no teu coração, assim como me alcançou um dia, que Deus possa grandemente te abençoar, fazendo milagres em tua vida, tocando só no teu coração, onde só Ele pode tocar. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue fazendo algo na sua vida que você não pode fazer, mas o meu Jesus pode tocar na sua vida.
Que Deus te abençoe e que a graça do nosso Jesus Cristo possa ficar sempre na tua vida. Eu te agradeço, irmão, te agradeço, amigo, amiga, irmão e irmã que esteja me assistindo. Que o Senhor Jesus te abençoe e que até um próximo dia, quando eu falarei de Deus de novo, para que Deus seja presente na tua vida, assim como um dia foi na minha vida, que seja também na tua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo te acompanhe. E amém. Até outra vez.